Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o programa Alma Querida, finalizando esse e-mail dessa mãe que tem um filho de 13 anos, que ele trouxe uma situação de uma coleguinha dele que falou em alguma coisa em suicidar-se. Ele colocou isso para a mãe e a mãe está nos perguntando se deve falar para a mãe dessa menina ou não. E aí, doutor Adão estava falando de uma atração, de uma situação que aconteceu, doutor Adão? O que acontece, eu estava falando da palestra que eu fiz e que a mãe estava lá, então eu estava imaginando aquela mãe toda carinhosa com aquele filho, com aquela filha, né? E que aquela mãe um dia se apaixonou pelo pai da filha. Tá entendendo? Se apaixona por quê? Porque ela viu o camarada gostou daquele garotão e ele gostou daquela garotona, tá entendendo? E uma atração física. E a isso, depois, então, sexo resultou naquela criança. Um casamento e uma criança. E o casamento? Então se casaram. No casamento tem lá, você promete amar, honrar e ficar com essa pessoa até a morte, até que a morte os separe. E não pode deixar, tá entendendo? Então você tem que ter um dever de lealdade. Por quê? Porque a atração do plano material vai continuar. Mas você tem que começar a fazer um exercício que eu digo que é o desenvolvimento da vontade contra o desejo. Tá entendendo? Aparece o desejo, mas fala não. Pode aparecer um monte de mulher bonita, de homem bonito, mas não. Eu já tenho dono, eu já tenho dona. Claro. Tá entendendo? Então, doutor E Adão, aí, o que acontece? Eu falo também que do lado de lá tem uma pauta, que eu chamo de pauta cósmica, tá entendendo? E do lado de lá tem todo um grupo que fica dirigindo. E esse rapaz, que é filho dessa mulher que passou, dessa alma querida, certo, tá entendendo? O colega da outra lá, ele foi posto lá, perto dela, para ela falar com ele, para ele falar com ela, para ela passar o e-mail para cá, para ficar sabendo fazer. Percebe o que é? É uma Tudo pauta concorre pro cósmica, bem? né? Exato, tudo concorre para o bem. Então, e aí, nesse caso, é bom até, nesse convite que trouxe esse e-mail, né, falarmos dessa questão do suicídio. Sim. Nós, nos bastidores, estamos até conversando, né? Sim. Sobre a questão de cada 30 por dia há suicídio aqui no Brasil e 45 minutos no mundo tem um suicídio. Então, vamos convidá-los também, essa mãe que enviou esse e-mail, preocupada com essa menina, realmente despertar isso e despertar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, até com relação ao que o Dr. Felipe fala, né? Que já é uma situação, já a doença, no caso, a obsessão, a questão espiritual, já está fazendo parte da medicina. Sim. Tá? Então, ele até desperta, ele chama muita atenção para os centros espíritas. Cadê? Cadê aquela carta de 99 de Ottawa, da Organização Mundial da Saúde, que coloca, tá, a questão de obsessão em primeiro plano? E ele chama a atenção do suicídio, que é o primeiro ponto. Exato. Eu digo sempre que nós temos no mundo alguns amigos, alguns companheiros de evolução, porque nós temos que rezar, que são os nossos irmãos líderes de religiões contra a reencarnação. Porque a reencarnação está sendo provada dia a dia pela ciência. Então, vai chegar um momento, eu falo, por exemplo, tem um sujeito que eu admiro fantasticamente, que é o Papa Francisco. O Papa Francisco. Que ele fala coisas maravilhosas. Lindo. E eu fico pensando, tudo aquilo que ele fala, que profundidade tem? Sim. Mas só vale se tiver reencarnação. Sem a reencarnação não tem pé nem cabeça, não teria fundamento. Então, o que acontece? Eu pensei que você ia falar que essa mãe devia ficar de olho e falar para os ouvintes, e peço a você que fale do que aconteceu segunda-feira. E que a TV foi lá e gravou e vai ter o quê aí? Sim, justamente. 1h e 40 minutos. Foi gravado 1h30, depois vai ter as questões das edições, não sabemos ao certo como a TV vai fazer. Realmente o assunto, a pauta foi o suicídio. Né? Eu falei 1h30 sobre suicídio. Foram coletadas bastante perguntas dos nossos grupos, nossos ouvintes, enfim. E mais de 22, foi um trabalho conciso a respeito do assunto, realmente não foi suficiente, tá? Por exemplo, nem deu para falar a respeito do Dr. Sérgio Felipe, que é essa que chama essa atenção, que ele chama para todo mundo, olha, coloca isso,
Porque já é questão amparada pela medicina legal, Sim. convencional. Ou seja, não é nada assim só de espíritas. Então, ele está até convidando os espíritas a Já vai falarem. estar no CID. CID é Código Internacional de já está. Doenças. Já está no né? CID. CID então, 10, já veja só. Já fala de obsessão. F43, se eu não me engano. Então. Exatamente. E obsessão, possessão, né? Isso. E nós temos que realmente fazer esse convite, doutora Adão. Exato. E esse trabalho vai ficar bom, hein? E aí fica uma coisa, né? Nossa, vocês sabem disso e a gente não. Aí eu sempre falo, só que você precisa verificar quantas vidas eu devo ter tido de idiota de ficar fazendo exatamente o contrário, né? Nada acontece por acaso. E ninguém é melhor do que ninguém. Tá? E todos nós temos um destino. Eu, a Dora, né? A nossa querida produtora ali, essa menina lá que é colega do rapazinho, o rapazinho, a mãe. Todos temos um destino. O destino que eu digo é, você vai ser anjo, queira ou não queira. Porque você é filho de Deus e está escrito no Evangelho. É do agrado do Senhor dar-nos o reino, ou seja, dá o gozo. Você vai gozar, mas não é o gozo do mundo. Então, Você vai aprender a fazer tudo como se fosse para o Senhor, está entendendo? A procurar primeiro o reino dos céus, o mais você vai te dar por acréscimo. Você vai aprender a gozar, mas vai gozar de fazer o certo. claro. Então, é muito bacana essa oportunidade que essa mãe nos trouxe para justamente falar a respeito dessa importância. E não há, doutora Adão concorda, que não há receio de realmente tocar esse assunto com a mãe da menina. Sim. Pelo contrário. E vai lá. Nossa, imagine, eu não queria ficar sabendo uma coisa dessa, mãe pode ficar falando. Não, ela é mãe. Ela precisa saber por que ela foi atraída para ser mãe daquela filha. Como eu digo, né, para a pessoa, quero me suicidar por causa do meu pai e minha mãe, por causa disso. Você sabia que antes de encarnar, você pediu, pelo amor de Deus, para ser filho deles? Que houve uma reunião em que tudo foi acertado para você ser filho deles? E que você ia enfrentar isso? E você pediu isto? E a pessoa fica assim, né, abre os olhos, arregala e depois descobre. Mas você sabe que a gente ia se encontrar, que esse nosso encontro já estava marcado desde antes de você nascer? Porque você ia encontrar esse pai e essa mãe, ia ter esses problemas, e que você ia procurar ajuda e ia aparecer alguém para falar sobre isso. Estamos aqui. E nós tivemos a oportunidade de abordar vários aspectos do suicídio. Sim. Né? Vários aspectos mesmo. E, na verdade, esses jovens, eles realmente merecem muita atenção. Porque são as presas fáceis, como diz, né? Cair. E olha, e você fica falando uma coisa aí que dispara outra aqui na minha cabeça. Esses jovens merecem muita atenção e os adultos merecem muita atenção. Tem que perguntar, pais, o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Tem uma coisa muito interessante, que numa cidade aí, não sei qual, uma mãe entrou com um processo contra um professor. Foi para a justiça para processar um professor que tomou o celular do filho dela dentro da classe. Sim, conheço. E o professor foi processado. A mãe estava querendo até uma indenização por expor o filho, está entendendo? A passar vergonha na frente dos outros, né? E o juiz dá uma sentença absolvendo o professor e dá a sentença é uma esculhambação para a mãe que você nem imagina, né? O que é educação e que os pais não podem fazer isso que estão fazendo. Então, tem muitos pais que estão fazendo o que essa mãe está fazendo. Estão querendo eles ditar as regras da escola. Então, é como se o professor não tivesse mais autoridade dentro da sala de aula. E tem que ficar fazendo ali, concorrendo para que a molecada tenha o gozo que eles querem. Ficar com o celular. Sim. Estava ouvindo música enquanto o professor dava aula. Semana passada tivemos a oportunidade de darmos uma aula a respeito de mídia social e mídia digital. Então, nós realmente convidamos os jovens todas as questões ligadas a isso. Né? E eu concordo muito bem com esse juiz aí, meu doutor Adão, porque, claro, ela achava que fosse ter esse acolhimento, né? Sim. Não. Então, nós explicamos muito isso, a questão da utilização, da nomofobia, né? Sim. Que é aquela doença com relação ao celular. Então, tá certo. Concordo muito bem com esse juiz. Você concorda? É claro que eu concordo.
Uma coisa interessante aqui, doutora Adão, não sei se a gente tem tempo, nessa questão da Organização Mundial da Saúde, dessa carta que nós estamos falando de Ottawa, do qual o doutor Felipe chamou atenção e está chamando atenção, nessa própria recomendação existe que todas as pessoas, de todas as profissões, independentemente da questão social, elas precisam estar ligados à questão da saúde, tratar da saúde. Claro. Olha que interessante. Inclusive a parte espiritual. O que quer dizer com isso? Nos centros espíritas deveria ter esta validação pregada na parede, desta carta de Ottawa que ele diz. Por quê? Os centros espíritas estão, de certa forma, cuidando da parte espiritual. Sim. Nossa, nós teríamos tanta coisa para dizer, né? Mas nós vamos ter realmente limitação de tempo, né, para falar Nós sobre estamos, isso. eu até estou dando parabéns ao vivo ao doutor Adão, porque nós conseguimos fazer um assunto desse em 25 minutos, em geral, né? Realmente é um exercício. Exatamente. Muito bom. Deixa eu só, antes de terminar, olha, suicídio é estelionato, tá? E olha, você é a vítima, se vai se suicidar, é vítima de estelionato. E você também é o estelionatário. Você está se enganando, tá? Olha, e nós não estamos cometendo um estelionato conosco, em resumir tudo, tá? Isso. É um exercício muito grande, tá bom? Meus amores, agora nós vamos ter que nos despedir, meu querido Paz e doutor luz Adão. no coração de todos. Até a próxima programação, se Deus quiser. Queridos, nós gostamos muito da companhia de vocês. Continue enviando os e-mails para nós, para a gente desenvolver aqui dentro desse nosso programa, uma querida. Que tenha uma excelente semana e até o próximo encontro, se Deus assim permitir.